que tinha que ser feito. Pela minha vida, pela minha história e pelo Rio de Janeiro. Eu acho uma canalice, né? Eu abri as perguntas aqui e tal pra galera e muita da colocação era como é que um cara que se diz contra o armamento anda com escolta? Cara, o cara presidiu a CPI contra a milícia. Se você não tivesse escolta, meu irmão, você não tinha durado uma semana, provavelmente. Imagina. E vamos assim, eu tenho muito respeito por Você sabe que esse é um comentário que rola muito, né? Eu respondo isso sempre e faço questão de responder com muito respeito a pergunta. Mas uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Vamos lá. Eu não acho, e eu respeito as opiniões diferentes, eu não acho que todas as pessoas armadas numa sociedade fazem essa sociedade estar mais segura. Uhum. Eu não acho isso. Você pode achar e a gente pode conversar e não tem nenhum problema a gente pensar diferente. É assim a vida, é assim a democracia. Né? Outra coisa, dá muitos views porque o negócio do Monark tá bombando. Eu tentei ser didático. Eu tentei ser didático. Foi bom. E paciência nunca me falta. Eu sou professor, 20 anos de sala de aula. Minha profissão não é ser deputado, minha profissão é professor. Já repetiu várias vezes a mesma coisa. Não há problema nenhum. Na mesma aula, então não é problema. O professor que tem uma turma que não tem dúvida não é bom professor. Então você tem que ter a capacidade de lidar com a dúvida. Entendi. E o respeito pela dúvida. E o respeito pela opinião diferente. E outra. Verdadeiramente. No caso do Monark, ali na discussão, o Monark é um cara que luta muito pelas liberdades individuais. E tem algumas coisas que de verdade eu concordo com ele. É bom debate. É um debate importante. Não especificamente na questão do armamento, eu concordo com ele. Mas na questão de liberdade de expressão, tem umas coisas que eu acho interessantes. Só que essa discussão, que eu achei muito louco, né? O jeito que isso repercutiu. Nossa. Repercutiu muito. Nem eu imaginava. Como o Freixo calou a boca do Monark. Pelo contrário. E o Monark mostrou pro Freixo o que é liberdade. E se você assiste o vídeo, é uma relação amistosa ali, é uma conversa. Totalmente. E muito respeitosa. E eu fui dando aqueles exemplos para ele, porque eu achei que realmente os exemplos iam fazer a gente se entender melhor. Né? E o que eu queria... ninguém precisa concordar comigo para eu ficar feliz, mas eu preciso fazer com que ele entenda o porquê que eu estou dizendo isso para ele. Você pensa dessa forma. E esse é o princípio do respeito, que a gente tem que ter em qualquer... É assim com o filho, gente. Uhum. O filho não tem que ser a tua cópia. Né? Agora, o filho tem que entender por que você está dizendo para ele tal coisa. Isso. Né? Porque senão você vai... isso, acabou e cala a boca. Isso não educa ninguém. Isso. Né? Nem um presidente deve falar assim com ninguém. Né? Cria uma rebeldia que às vezes vira um movimento, inclusive. Essa rebeldia, essa negação da ordem, ela às vezes vira um movimento extremamente equivocado. Às vezes a ordem até tem um propósito relativamente positivo. Não, isso é certo. Mas se não é feito através do debate, vira uma ordem. Aí a ordem gera rebeldia. E a rebeldia isso não provoca convencimento mínimo, né? Ou pelo menos uma maioria, claro. Não funciona. Né? São as tais ordens para não serem cumpridas. Né? Então, o meu debate ali com o Monark assim, foi feito com muito respeito dele, por mim ou por ele. Os exemplos, muita gente fala assim, mas que paciência. Eu falei, gente... Ele expressa uma opinião que, vamos combinar, não era só dele. É de uma quantidade enorme de brasileiros que pensa assim. Uhum. Então, ali era a chance de eu estar, inclusive, falando com um monte de gente que pensa igual a ele. Uhum. Então, a paciência não era realmente uma necessidade. Essa coisa da arma, só para a gente não deixar de falar. Vamos lá. Eu não acho que todo mundo armado faz a sociedade estar mais segura. E eu dei esses exemplos pro Monarca na época. Eu falei, vamos lá, um bar. Todo mundo armado, o bar está super seguro? Não, não está. Está inseguro. Uhum. Né? Se cada motorista no trânsito de São Paulo ou do Rio de Janeiro tiver uma arma, o trânsito está mais seguro? Não, não está. Tá mais... Eu fui dando esses exemplos, né? Ou seja, a circulação da arma aumenta a possibilidade da arma ser usada. E a arma não é usada para uma outra coisa. Foi o exemplo do carro, né? Arma é arma. Ponto. Né? Parece óbvio, mas não é em alguns debates. Bom, o fato de eu... Então, eu não acredito nisso. Quem tem que andar armado é quem sabe usar arma e quem é um profissional que pode usar arma para garantir a segurança do conjunto da sociedade. Por isso a gente tem as polícias, as várias polícias, né? A minha situação específica eu fui ameaçado. Eu ando com 5 fuzis na mão? Não ando com 5 fuzis na mão. Eu tenho uma escolta do Estado dada por uma razão que é uma razão do meu trabalho. Né? Não, o cara é deputado, está devendo a todo mundo e anda com escolta. Não é o meu caso. Eu fiz uma CPI que botou na cadeia uma máfia inteira do Rio de Janeiro. Né?
E o Estado me deve proteção nesse sentido e me protege enquanto essa ameaça for real. Esses caras mataram uma juíza, mataram uma vereadora, mataram um monte de gente, são capazes de fazer isso. Ponto. Então não tem nenhuma contradição entre o debate das armas, claro, que está provado por todas as pesquisas que mais armas em circulação aumenta a violência, aumenta o número de pessoas mortas, e o fato de ter uma escolta de policiais armados. Mas a gente faz o debate, não tem problema nenhum. Eu fico só pensando em situações específicas, talvez se elas não precisassem, se a pessoa não... Um senhor no interior, numa cidade meio abandonada, com pouco policiamento, ele na fazenda dele, com gado. Será que, de repente, nesses casos... Que não consegue ter acesso a um policiamento no lugar. A lei mudou agora há pouco tempo, inclusive, nesse sentido. E esse foi... É claro que isso tem que tomar cuidado, porque essa lei, né, que você vai flexibilizar para uma situação onde, num determinado lugar de vulnerabilidade, a pessoa está mais vulnerável, uma arma, enfim. É claro, você vai fazer o cara ter 5 fuzis e 4 escopetas? Não. Mas alguma coisa que o proteja, enfim. Esse é um debate possível. Isso não pode significar que você vai liberar a arma para que a luta pela terra ou conflito seja um conflito armado. Sim, sim. Que aí é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, o conflito entre garimpeiros e indígenas, que é um conflito existente no Brasil. Você tem que fazer de tudo para que esse conflito, primeiro que não exista, que a lei chegue e o poder público determine a resolução disso. E não pode permitir que esse conflito seja um conflito armado, porque aí é muito pior, e hoje em dia. Então, esse cuidado entre o interesse de uma coisa e o que pode ser usado para outra é um cuidado que a gente tem que tomar. Mas você consegue entender também, Freixo, o que o povo pensa para querer estar armado, né? Numa sociedade... Plenamente. Uma sociedade extremamente violenta, desesperada, num momento de crise, onde, ontem o cara quebrou o vidro do meu ex-cunhado, meteu a mão dentro do carro, arrancou 2, sei lá, meu filho no banco de trás apavorado. Claro. Assim, isso acontece comigo, estou dando um exemplo de uma coisa que aconteceu na Avenida Paulista. Nós não estamos falando aqui de, assim, pegaram o Waze errado e entraram num lugar onde tinha boca de fumo. Não, nós estamos falando isso no meio de uma avenida. Assim, você consegue entender o porquê o povo se sente inseguro, né? O sentimento das pessoas é absoluto. Por isso que eu tive tanto respeito ali pelo Monark. Porque o sentimento das pessoas falou, bom, se eu tiver uma arma, eu me protejo dessa insegurança que eu estou sentindo. Eu entendo perfeitamente. O que eu tento mostrar é que o fato de ele ter uma arma não vai resolver aquele... Pode até resolver numa determinada circunstância, mas pode não resolver na imensa maioria das outras e pode o colocar numa situação muito mais perigosa. E ter uma arma dentro de uma gaveta também, sabe? Essas coisas. Eu fico pensando dentro de casa, uma arma... Aí um dia vai lá, o amigo do meu filho... Eu passaria 24 horas por dia preocupado com a arma dentro da minha casa. Isso aconteceu comigo, Rafinha. Isso aconteceu comigo. Eu era criança. Eu devia ter, talvez, a idade do teu filho. Eu morava na periferia, estava na casa de um grande amigo meu de infância, né? No quarto, conversando com a mãe dele. O pai dele tinha uma arma em casa. Meu Deus do céu. Eu era criança. Ele pegou a arma e veio me mostrar. A arma do pai. A mãe, quando viu, deu um berro e a arma disparou. Oh, meu Deus do céu. Esse exemplo que você está dando aconteceu comigo. Esse meu amigo é o Fernando. Na mão dele. E aí, na mão dele. Atirou. Assim, eu não fui atingido, e nem a mãe dele, por um milagre. Isso aconteceu comigo. Esse exemplo que você está dando. Mas olha o exemplo que ele está dando. Aconteceu na minha vida. Eu criança, eu devia ter 8, 9 anos de idade naquela época. Então, assim, não vamos pensar o número de mulheres. Porque o governo Bolsonaro, o número de armas aumentou no Brasil absurdamente, né? Ele acabou com o Estatuto de Desarmamento por decreto, que é ilegal. Ele está fazendo um jogo ali que é armar uma sociedade e fragilizar a democracia, ficar ameaçando o golpe. É o jogo do Bolsonaro, né? Bom, e aí atendendo ao interesse também das indústrias de armas, que a gente sempre esquece que tem também, né? Mas vamos lá. O número de mulheres assassinadas por arma de fogo dentro da sua própria casa aumentou demais nesses anos. Por quê? Porque o cara tem uma arma em casa, né? A princípio, para proteger a família. Cresceu mais de 20% o número de mulheres assassinadas por arma de fogo dentro da sua própria casa. Porque um conflito entre marido e mulher pode virar um conflito armado, porque tem uma arma dentro de casa. Mas você está falando de uma coisa que não pode ser regra. Eu estou falando que é uma possibilidade. E que os números mostram
que o número de mulheres assassinadas aumentou. O feminicídio, como a gente chama, aumentou com arma de fogo nesse governo Bolsonaro. É uma coincidência? Não, não é. É uma consequência direta da ideia de você ter muita arma.